Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos discutir um pouco sobre a educação básica, seus problemas e a visão errada de determinados setores, né, do alto escalão burocrático, das secretarias de educação, do governo, do Ministério da Educação, que acontecem constantemente, né, passa governo, sai governo, principalmente a partir da década de 2000 que a gente começou a ter uma discussão maior, né, mais acentuada sobre reformar o ensino médio. O governo Fernando Henrique tinha os mesmos problemas de visão sobre a educação? Tinha, mas talvez isso fosse menos expressivo, porque ele se dedicava mais lá ao Fundamental 1, Fundamental 2, tanto que o Fernando Henrique se preocupou em criar um fundo para educação mais dedicado ao ensino fundamental, né? Com o governo Lula, que a gente tem a transformação do Fundef em Fundeb, que aí passa de atender só a educação fundamental para a educação básica, né? Incluindo o ensino médio. Então, assim, o que eu percebo, né? Você tratar estatísticas, índices, números são importantes? Lógico que são importantes. A gente produz conhecimento a partir de determinados índices, né, que são uma representação da realidade, né, uma expressão. Só que a gente não pode ficar só olhando números na planilha de Excel, porque esses números podem ser falseáveis, principalmente quando tratamos das ciências humanas. As ciências humanas, você precisa relar esses indicativos, que são muitas vezes interpretativos. Você pode chegar a conclusões diferentes sobre o mesmo número e vincular com as condições reais de existência das pessoas, como as pessoas operam, as coletividades, a lógica das instituições, as imposições estruturais sobre as ações dos indivíduos. Então, tudo isso importa. Vamos falar assim, em questão de estatística, né? É, Metade do seu corpo está na geladeira, outra metade no fogão, né? E isso por um número, né? 50% está em um local, outro 50% está em outro local. Qual é o significado disso? Uma pessoa que olha só o número e fala, ah, metade está em um lugar, metade está no outro. Não, o significado prático disso é que você morreu. Então, entende como que você pode utilizar um número para várias coisas? Existem duas maçãs e existem duas pessoas. Na média, cada um comeu uma. Mas se um pegou, tomou a maçã do outro, né? Então a gente tem que relacionar os índices com condições reais de existência. Então, pois bem, o Haddad, o Camilo Santana, eles têm uma visão muito burocrática da educação. Não são pessoas que pisaram numa sala de aula de educação básica, né, e viram realmente, de fato, os problemas. São pessoas que são políticos, pessoas que têm uma formação acadêmica, não são incompetentes, mas eles têm uma visão muito parcial da realidade. Então, eles atribuem muito dos problemas da educação no ensino médio. É óbvio que o ensino médio precisa ser reformado. Nenhum professor fala, não, é uma maravilha, ele não precisa ser reformado, continua como está, né? Então esse é um raciocínio. Mas o ponto é o seguinte: você vai fazer um diagnóstico de um problema pelo sintoma na sua fase terminal? Não, você vai entender o processo, você vai na causa. É a mesma coisa que o médico vai lá, você está com febre. Ele só vai te receitar um antitérmico e essa febre nunca passa. Então, o diagnóstico que eles estão tendo é o seguinte: eles estão vendo o ensino médio é como se fosse a febre, ficam dando um remédio que nunca vai resolver o problema, né? Se for um médico que fica dando um antitérmico a vida toda quando a pessoa está com febre e a causa é um câncer, essa pessoa morreu, já era. Então é o seguinte, o problema na educação básica, se a gente tem que entender que a educação é um processo de muitos anos, a gente tem que entender desde a base. E aí entram os problemas dos municípios na educação básica. Ah, Sharon, por que o município? O município não pertence, não é uma competência do município o ensino médio. É exatamente isso que é o problema. O município ele é estrangulado de muitas formas que depois repercutem no ensino médio, né? E não só no ensino médio, mas no serviço público em geral. O município, por exemplo, é ele que tem menos rendimento de impostos. Né? Estou falando dos municípios de uma maneira geral, a não ser municípios ricos que têm sedes de muitas empresas, por exemplo, como o Barueri, lá em São Paulo, e etc. E também não tem o impacto industrial de outras cidades industrializadas, porque fica como se fosse né, uma guerra fiscal lá que a gente está tentando resolver nessa reforma tributária. Mas qual é o ponto?
O município é aquele que vai dar as primeiras a primeira assistência na saúde, aquele que vai dar o primeiro nível de assistência na educação, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, quer dizer, 3 segmentos, enquanto que o Estado, com mais impostos, né, com maior arrecadação, trata de um segmento. Ah, mas o Estado coordena muito o município. Tudo bem, mas percentualmente o município recebe menos. Então, o município é estrangulado de uma maneira fiscal e ele não consegue atender de uma maneira exemplar a prestação de serviço. Muitos municípios são pequenos, não têm um corpo técnico suficientemente qualificado, seja por questões de distância dos grandes centros de formação. Ah, Tiago, mas isso pode ser resolvido pela tecnologia. Pode. Mas também tem uma questão do concurso público. Muitos municípios, o grande empregador, né, para o governo, né, o prefeito conseguir governabilidade, o que ele faz? Ele, para ter um bom relacionamento com a Câmara, ele loteia determinados bairros, escolas, no caso, vamos falar aqui da educação da escola, a escola de determinado bairro, vai ser o vereador tal que vai indicar. Escola de outro bairro, vai ser o vereador tal que vai indicar. Então, muitas vezes, como o município tem uma baixa qualificação e precisa empregar por troca de voto, acordos políticos, etc., e tem uma tendência à não realização de concurso público, o que a gente tem? Principalmente na educação fundamental, no Fundamental 1, o quê? Péssimos professores, professores sem experiência, professores só com curso de formação de professores, não tem uma formação em pedagogia que seria uma formação mais robusta. Não quer dizer que somente a formação acadêmica seja importante, mas ela é um pré-requisito extremamente importante, juntamente com a formação prática. Obviamente, em sala de aula, os anos de experiência contam. E fica um rodízio de professores no Fundamental 1 que o quê? Que impactam diretamente uma coisa que é processual, que é você ensinar a ler, aprender, dominar as 4 operações. E quando chega no Fundamental 2, o que nós, professores do Fundamental 2, onde eu me incluo, nos deparamos? As crianças têm péssimos, péssimos, né, resultados em leitura e interpretação de texto, fazer as 4 operações e etc. Ah, mas por que isso acontece, Tirão? Por que isso continua a acontecer? Porque tem uma coisa que impacta a vida deles, né, dos professores, que eles têm medo de fazer. Existe um discurso hipócrita, demagógico, de não ficar reprovando aluno e etc. Cara, se o aluno não sabe, você reprova. Isso não é vergonha para ninguém. A nossa vida é feita mais de erros do que acertos. Então, ah, mas isso desestimula as classes mais vulneráveis a estudar. Gente, família tem que participar, né? Você vai lá na Constituição, a educação é um dever do Estado e das famílias. Então as famílias têm que estar lá segurando o que está acontecendo na escola, cobrar a escola do mesmo jeito que a escola precisa cobrar as famílias. Só que acontece vamos dizer assim, um pacto sombrio. Que pacto sombrio é esse? Os municípios se preocupam com o IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E esse índice é construído por basicamente duas variáveis. As avaliações externas, antigamente era chamado de Prova Brasil, hoje em dia do SAEB, que é a prova que mede o índice, né, de acerto quantitativo de acerto das crianças. E do outro lado, você tem o número de aprovados. O que o município controla? Os aprovados. Ah, mas os professores não são os professores que aprovam ou reprovam? Não. Não quando vem notícias da Secretaria de Educação pressionando os professores e a escola a ter um quantitativo mais ou menos de 90% de aprovação. Ah, e os alunos que não sabem vão sendo empurrados. E é isso que acontece na prática. Como que você sabe isso com evidências empíricas, Chorão? Olha só. Quando você trabalha em 2, 3 escolas, você faz um network de conhecer muitos municípios ao mesmo tempo, porque várias pessoas têm matrículas diferentes em muitos lugares, né? Eu tenho no estado, tenho um município, outros dois têm duas no estado, mas conhece vários municípios, ou trabalha na rede privada também, acaba conhecendo alguém da rede municipal de outra localidade. Então a gente, como professor, com uns 10 anos de carreira, a gente conhece muita gente. Então essas coisas
se reproduzem com uma quantidade nesses últimos 10 anos que eu estou na educação avassaladoramente. E aí essa visão do Haddad falar não, que o problema é do ensino médio, o Camilo Santana é a mesma coisa, a gente tem que reformar o ensino médio, uma coisa que começou com o Temer lá também, não só começou com o Temer, mas antes mesmo já tinha toda uma discussão de implementar esse ensino médio do jeito que a gente vê aí, esse monstrengo que não funciona, que está agora em pauta, né? Que todo mundo que era professor falava, isso não vai dar certo por N problemas. Já até destaquei aqui um tempo atrás em alguns vídeos. Então, onde que a gente tem que mexer na educação básica para ter um processo que o ensino médio seja realmente atrativo, que os alunos cheguem lá lendo, escrevendo, interpretando, dominando as operações matemáticas, realizando de maneira crítica uma análise da realidade a partir da história, geografia, filosofia, e você mexendo nos municípios. Enquanto não houver uma medida de política pública que tenha certas obrigações para o município, como número de professores concursados, e esses professores tenham, né, uma constante que esses municípios cumpram planos de carreiras para a carreira ser atrativa, tenham bons professores, esse problema do ensino médio não vai ser resolvido, tá? Pense comigo, né? Pense com as ciências humanas, pense sobre isso. Qualquer coisa, escreva aqui embaixo, né? Até a próxima.